No podcast de hoje, nós vamos mostrar uma história real, né, Érica, que Uhum. aconteceu aqui na clínica e é um caso muito interessante, é um caso de sucesso aqui nosso. E eu acho que é muito interessante a gente mostrar, conversar, para você mostrar assim tudo o que você passou, né, como que foi tua jornada aqui com a gente. E acho que isso, o intuito é tentar ajudar outras pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação Uhum. e tem receio, tem insegurança, tem medo, às vezes, de procurar ajuda. E eu acho que o teu exemplo, você mesmo, né, durante uma consulta, você falou assim: "Vamos fazer uma entrevista para contar um dia". E É. eu achei muito legal e estou aproveitando disso também para a gente, né, poder divulgar e falar um pouquinho, porque realmente a tua história, a história de vocês e do Adriel, e que agora com o José no colo, é uma história muito bonita, né, muito linda. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, agradecer o Adriel, agradecer o José, que estão aqui hoje, que vieram lá de São Miguel, né, que fica quase 100 quilômetros daqui de Cascavel, para vir aqui para mostrar, para falar, para desmistificar um pouco, né, todo esse processo que a gente tem, tanto da infertilidade como do tratamento para engravidar. É. É uma história longa, né, a gente estava aqui uns 5 anos mais. 5 anos. A primeira vez que você veio consultar foi em 2020, que vocês já estavam tentando engravidar há uns 2 anos, né, Hum. eram casados há 8 anos, pelo que vocês tinham me contado, e já tinham tentado várias induções de ovulação e tal, Já. né. É um processo muito difícil, a gente nunca imagina que vai precisar chegar, né, até a fazer a fertilização. A gente acha que outros métodos vão dar certo e a gente nunca imaginava que precisava, né. E a gente se sente muito perdido até quando a gente chegou aqui, a gente não sabia como ia ser, se precisava, o que que a gente tinha, porque eu acho que a gente se sentiu muito sozinho nessa caminhada até vir até aqui, né. Eu me sentia sempre que o problema era só eu, que eu, né, a gente fica com essa culpa, eu tenho alguma coisa errada, só eu que eu não vou conseguir ter um filho, então é muito pesado emocionalmente tudo isso, e vir e entender que existe um processo que tem o que ser feito, traz aquela tranquilidade pra gente, né. E hoje a gente nem imagina que teria o José aqui, que passaria por tudo isso, Pra né. poder contar junto com ele, né, Exatamente, toda a história. exatamente. Então, assim, relembrando, quando vocês vieram, você já tinha me contado, então, que você já tinha feito aquelas induções de ovulação e já Já. tinha tido aquela trombose com 17 anos. Isso. Isso foi um fator muito importante, É. porque todos os tratamentos que a gente faz, a gente aumenta muito o nível de estrogênio e Uhum. a gente aumenta mais ainda o risco de trombose, ainda mais pelas pessoas que já têm, né, É. trombose prévia. Então, eu queria, assim, refletir junto com você como que foi ali que a gente começou fazer o tratamento, que você teve que usar aquelas injeções É. anticoagulantes desde o início. Como é que Eu foi? nunca me esqueço que o dia que eu tive essa trombose, o meu vascular aqui de Cascavel até, ele falou assim pra mim: "Érica, o dia que você quiser engravidar, você vai ter que tomar uma injeção todos os dias". E na época eu falei: "Ah, tá doido, né, vou tomar uma injeção todo dia, isso não vai acontecer, que dor". Mas é verdade, quando você quer ter um filho, você passa por cima de tudo isso e vai embora e faz. O medo sempre existiu, né, de acontecer alguma coisa, e ter que tomar desde o começo foi ter esse cuidado, né. Então Uma te dá essa precaução. segurança, né, você fica mais seguro sabendo que você tá fazendo o tratamento certo, tá com os profissionais certos, então você consegue fazer com mais tranquilidade, né. E na verdade a gente foi para fertilização in vitro, porque você tinha a gente pediu um exame que diagnosticou que você tinha uma trompa obstruída. E Isso, a gente suspeitava que você pudesse ter uma endometriose, mas aí você fez uma ressonância que não deu endometriose, mas isso. você tinha um exame que sugeria que tivesse, né, Exato. que é o E aí a gente já estava também cansado de todos aqueles processos, né. Eu fiquei muito tempo com acompanhamentos que não identificaram essa trompa obstruída e eu fiquei induzindo a ovulação, né, e isso. tecnicamente eu Isso acho é que importante a gente falar, né, porque às vezes um exame muda toda
É. né, a perspectiva de tratamento, que de nada adiantava, às vezes, estar Não. induzindo só a tua ovulação. E aí é um desgaste, porque para o casal você ter que a gente fazia vários exames, indução da ovulação, né, acompanhamento, o coito programado, que é um processo muito difícil. Então, você já vai cansando dali, porque todo mês é uma expectativa. Você cria aquela expectativa, você fala: "Agora vai". Aí não deu certo, aí você vai de novo. Então quando a gente chegou, você já fica, assim, sem esperança, né, como que será que vai ser daqui em diante? Porque você já fica cansado, né, de fazer todos aqueles tratamentos e não ter sucesso, né. Sim. E aí a gente foi então para a primeira fertilização que a gente fez em fevereiro de 2021. Foi. Você tinha na época 32 anos, o Adriel 36? 36. Não, Na primeira, acho que um pouquinho menos. Você tá com 37 agora? 30 não, não tinha 32. 30 e eu tinha 33. 29 para 30 e o Adriel tinha 33. Então, eram bem jovens. A gente era jovem. Mas uma coisa Uhum. importante, né, da gente falar que quanto antes procurar, tudo fica melhor, né? É. Fica mais fácil. Acho que a minha idade também, apesar de ter várias coisas, eu ainda estava numa idade muito boa, né. Você tinha bastante óvulos, né? Tanto na É. primeira fertilização você teve bastante óvulos, a gente Tive. teve que congelar tudo naquele ciclo, os ovários ficaram bem Muito grandes. né? E aí eu me lembro assim que você teve 5 blastocistos, daí nós Sim. congelamos os 5 blastocistos, né? Aí no outro mês que você veio para a gente preparar e a É. gente daí tivemos que usar de novo anticoagulante, que a gente teve que usar estrogênio, né? Exatamente. Aí começou a preparar para colocar, né. Isso. Aí colocamos e E veio José. José, na primeira. Na pri na primeira vez deu certo e veio José. A gente Saúde, colocou tá a aí. gente colocou 2, né, aquela vez, Somos 2 na primeira, 2 verdade. embriões. E aí veio José. E aí, depois do José, você ficou então, lógico, o tempo da gestação, até ele crescer um pouquinho. Aí vocês voltaram ano passado me perguntando algumas coisas, como que era para transferir os outros. A gente sempre ficou com uma sensação de que a gente tinha os nossos filhos aqui, sabe. A gente sabe que, né, não é bem assim o termo, mas a gente sempre ficou com aquela sensação, assim, tem gente lá, né. E a gente esperou o José ficar maiorzinho, a gente entender essa função toda de pai e mãe, como é que era a rotina. E aí quando a gente viu que já estava maiorzinho, a gente falou: "Não, vamos ver como é que faz para buscar o resto que tá lá", É né. que vocês ainda tinham 3 congelados, 3. né? Uhum. Aí que eu falei para vocês da ideia de fazer o estudo genético dos embriões. É. Aí vocês pensaram e tal e resolveram fazer. Foi bem difícil, assim, porque eu achei que a gente ia voltar e ia ser mais fácil, né, que estava tudo bem, já tinha dado certo na primeira vez, eu sabia que eu podia ter filhos, e não foi bem assim de novo, né. A gente encontrou algumas barreiras ali, naquele momento que a gente precisou tratar primeiro, né. Então, isso eu acho que é importante a gente falar, né, que você veio então com esse sangramento e tinha um endométrio espessado, tinha feito uma Uma biópsia, essa biópsia. biópsia deu uma hiperplasia do endométrio, você já É. estava tratando lá, e aí, como a gente tinha essa ideia de transferir o embrião e tinha essa hiperplasia, a gente entrou com um medicamento Uhum. diferente, né, que é o análogo do GNRH. A gente fez, então, acho que 3 meses. É. Nesse período você teve dengue. Tive. Atrasou, uma dengue terrível, atrasou ainda mais a transferência, né, porque eu fiquei muito mal, e eu não conseguia dar sequência nas medicações certas naquele período, e aí tive que esperar melhorar Enquanto pra isso, nós depois ficamos mantendo, né, o análogo, a é, medicação mensal que a gente estava fazendo. Aí quando você veio, eu falei: "Não, agora o endométrio tá legal, vamos foi começar um a tratar". processo de novo, né, porque daí começou aquele sangramento, que era algo absurdo, assim, que me assustava muito, e a gente já com a ideia de ter filho novamente, a gente percebia que parecia que o corpo não estava legal, então fazer todo foi quase um ano, eu acho que até um dia eu brinquei e falei assim: "Ai, doutora, mas já vamos colocar a Dela Érica? Mas a gente já tá há um ano falando sobre colocar o outro embrião". Então foi um processo de novo para a gente conseguir colocar o próximo. E aí, então, quando a gente viu que o endométrio estava tudo, né, bonitinho, estava bem, já diminuiu a espessura, a gente começou o preparo.
E você já tinha o resultado do Da estudo biópsia. genético dos Uhum. embriões, então dos 3 embriões ficou um euploide, né. E aí, então a gente fez de tudo para aquele endométrio ficar maravilhoso, E ficou? ficou, Ficou, graças a Deus, ficou. e aí Foi veio então agora um positivo, mais né, positivo. e você tá grávida então agora de 13 13 semanas. semanas hoje. 3 semanas do João, né? Ai, que lindíssimo. Você vai ter um maninho, né? Lúcio. Vem cá com o pai. E aí eu queria saber de você, então, desde que você essas 2 gravidezes aí que você teve, né, com a ajuda aí do nosso trabalho, como é que você conseguiu conciliar? Porque eu sei que você é nutricionista, o esposo é agricultor, como é que vocês conseguiram conciliar as vindas para cá e, assim, com o teu trabalho, como que foi? Porque muitas pacientes falam isso para nós: "Ah, eu tenho muita dificuldade de horário, não consigo", Uhum. porque, assim, tudo a gente sentiu, eu senti, que você não teve barreiras, né, tudo que Eu você teve de barreiras, você tentou resolver e buscou. eu acho que a gente a partir do momento que a gente falou: "Não, a gente vai procurar ajuda, a gente vai fazer esse processo", eu acho que veio muito essa união minha e dele em relação a os 2 abrirem mão, sim, do trabalho, muitas vezes a gente trabalhava muito mais, a gente teve que abrir mão, o Adriel estar presente para me trazer, né, porque eu sempre falava ele, né, a gente sempre conversava: "Eu tomo a medicação, mas ele tem que me aguentar É um apoio, né. com". Apoio, tem que dar sempre o apoio pra ela também, né, porque é difícil, né. É. A gente entende que é bem difícil pra ela. É, era difícil, assim, as alterações hormonais, assim, tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu ficava bem, tinha dias que eu não ficava bem, então, assim, acontecia muito isso, eu acho que ter o apoio dele, de estar sempre vindo comigo nas consultas, de agora da nossa família também, quando a gente falou que ia vir buscar, né, o outro filho, eles cuidavam do José, buscavam na escola. Eu acho que tem que ter isso, não dá para você Uma rede de apoio também uma que rede de apoio. te ajude bastante também. A gente teve isso, Uhum. bastante gente ajudou a gente, né, graças a E Deus. e tem que e você tem que focar que esse é teu objetivo agora, É esse né. ponto, né. Então, assim, a gente realmente focou nisso de falar: "Não, se eu emocionalmente não estava bem, teve uma época que eu fiz acompanhamento com psicóloga, né, que me ajudou bastante. Então, a gente tem que procurar ajuda e tem que acabar se dedicando inteiramente para aquilo, que foi o que a gente fez. A gente voltou à nossa vida, né. Não dá para desistir, né. Não, É, tem que tomar remédio, vamos tomar. Daí tinha dias que eu ficava triste, o Adriel: "Não, vamos lá", fica triste, chora. Começa de novo e é assim mesmo, não é todos os dias fáceis, tem dias difíceis, mas assim, tem que ter apoio, tem que ter união, porque senão não consegue, sozinha assim realmente é difícil. Difícil. Então, assim, eu queria que você, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem está nos assistindo, que está vendo esse podcast, o que que passou, assim, no coração de vocês e toda a situação que vocês viveram e, assim, a mensagem que vocês deixam para quem está passando pela situação que vocês passaram e que ajude, né, que tenha essa, o que está no coração de Hum. vocês realmente para deixar como mensagem. Eu acho que as pessoas têm que acreditar em si, se esse é mesmo o desejo, não desistir, correr atrás, não é fácil, acho que as pessoas imaginam que tudo é muito fácil, ver assim: "Ai, o filho lindo, saudável". É um processo que a gente poderia ter desistido, a gente teria todos os motivos para desistir, mas a gente insistiu, a gente se uniu muito mais como casal depois de ter passado por tudo isso. Isso foi muito bom para nós como casal. Então a infertilidade, ela só levou a gente a ficar mais unido e a ter certeza que era isso que a gente queria para nossa vida. E eu acho que isso foi muito importante, a gente ter essa união e não desistir. É um processo muitas vezes dolorido, mas ele vale a pena, né. Se a gente olha para cá, a gente viu que o outro bebê também tá super bem, então a gente saber que existe essas possibilidades hoje nós só temos gratidão, porque se a gente olhasse lá atrás, a gente não imaginava que podia ter filho, que ia dar certo. Teve dias da gente questionar a medicina, questionar Deus, questionar tudo, né. Muitas pessoas também acreditam que
Eu confio muito que tudo que é para acontecer vai acontecer, então a gente fez a nossa parte, a gente teve a parte da medicina, mas a gente teve a presença de Deus em todos os momentos, que se não fosse ele também, nada disso teria acontecido. Então foi uma grande bênção realmente, a gente teria passado por tudo de novo, quem sabe futuramente. Não, Mas não sei, né. ter outro botar de risco de novo. Mas, assim, eu acho que é isso, é ter perseverança. Se é o sonho, tem que ir atrás. E a gente tem imensa gratidão a você por todo o carinho e paciência Mas com a gente, porque eu sei que não é difícil. Às vezes eu ligava, mandava mensagem, né, preocupada, e você sempre teve muita atenção com a nossa família. Então, tem nossa eterna gratidão. E eu que agradeço, né? Agradecer Obrigada. você aí pela confiança, Né, José? tá? Né, Josézinho? E agora vamos esperar o João, então. Agora vamos pro João. Vamos esperar o João nascer, né, José? Vamos pra baixo? Tá bom. Aí, fala obrigado pra nós. Fala, manda um beijinho. Manda bem. Obrigada, obrigada. A gente espera que tenha ajudado Fofinha tantas pessoas aí com esse depoimento, com esse testemunho lindo do tratamento, ele que teve sucesso 2 vezes, né? A gente fica muito feliz, muito agradecido de vocês terem vindo conversar com a gente hoje. Obrigada.